Olá, pessoal! Sejam bem-vindos a mais um episódio do SOS Cast. Eu sou Mariana Almeida, criadora do perfil SOS Amor Próprio no Instagram. E hoje nós estamos aqui com um convidado mega especial. Vocês já devem ter visto algum spoiler aí que a gente soltou. A gente vai falar sobre como conquistar a sua melhor versão. Então, você que sente que precisa dar o seu melhor, você que sente que o seu amor próprio tá abalado, você precisa fortalecer a sua autoestima, se tornar uma mulher empoderada, uma mulher de valor, fica nesse vídeo que vai ter muita dica babado, eu garanto pra vocês. Antes da gente dar início aqui ao nosso bate-papo, eu gostaria de agradecer o nosso patrocinador, que é o C-Alive. Para quem não conhece, o C-Alive é uma suplementação alimentar 100% natural, tá? É um blend de vitaminas, gente, que vai te ajudar na questão de ansiedade e insônia. Então, a gente sabe que a ansiedade ela é o mal, né? O mal que está cometendo, né? o século, né? O mal do século. Então, você que sofre de ansiedade e de insônia, ó, uma cápsula de C-Alive, ele possui um blend de vitaminas naturais, tá? Vitaminas como magnésio, zinco, triptofano, tá? Que vai te ajudar na questão de humor, melhora o seu humor, melhora a sua disposição, você tem um sono mais reparador. E é claro que vindo por mim, acessando esse QR Code que eu vou deixar aqui em cima para vocês, ó, vocês têm 20% de desconto, tá? Então, tirem as suas dúvidas, entra no site, tá? É 100% seguro. Vocês têm 30 dias de garantia, gente. Se vocês usarem o C-Alive e não obtiverem os resultados dentro de 30 dias, eles devolvem o dinheiro de vocês, tá? Então, é super seguro. Eu uso, inclusive, tá? E recomendo demais. C-Alive. Bom, hoje eu estou com um cara, gente, que eu admiro, assim, já acompanho o trabalho dele há muito tempo no Instagram. Os textos dele já bombaram no SOS Amor Próprio. Eu sou fã e me sinto lisonjeada de ter você aqui hoje. Marcos Bulhões, seja muito bem-vindo, Marcos. Muito obrigado pelo convite, obrigado pela oportunidade de bater esse papo e conhecer pessoas tão especiais como vocês que estão assistindo. E também por essa troca de tanto tempo. Nós não nos conhecíamos ainda pessoalmente, Verdade. Mas o trabalho que nós realizamos juntos aí alcançou, transformou, levou uma palavra positiva, uma mentalidade vencedora, a esperança para tantas pessoas que em um momento de caos, em um momento de tragédia, ao invés de desistirem de tudo, elas entenderam que quando a gente cansa, a gente não tem que desistir, a gente tem que descansar. E tiveram a coragem de digitar ali SOS, Amor Próprio. Quando você pede ajuda, você está a 1000 passos na frente de todo mundo, porque a maioria das pessoas não pede. Então, é um prazer, Mari, e fique à vontade. O que você quiser saber hoje, eu vou responder. Muito obrigada, nossa. Olha, gente, se eu fosse você, eu já ficava nesse vídeo, porque vocês já viram, né, só a apresentação desse homem aqui, vocês já viram o que vem pela frente, né? Então, ó, já vou pedir para vocês se inscreverem no nosso canal, tá? Antes de tudo. Compartilha já esse vídeo com a amiga, com os amigos, com alguém que você sabe que tá precisando ouvir essas palavras. Hoje a gente vai falar sobre como conquistar a sua melhor versão. Então, já curta nosso vídeo, já se inscreva no nosso canal. E é isso, Marcos. Para quem não te conhece, fala um pouquinho de você, como que você começou o seu trabalho, a sua trajetória. Conta pra gente. Meu nome é Marcos Bulhões, eu sou especialista em inteligência emocional, desenvolvimento humano, sou escritor best-seller e sou empresário. Eu acredito que essas 3 ocupações ou essas 3 vocações surgiram sobretudo da minha pior versão. Porque foi exatamente no momento onde todas as áreas da minha vida deram errado que eu tinha 2 caminhos a escolher. O primeiro caminho era o caminho da derrota, do fracasso, ao entender que se tudo deu errado, então eu era um perdedor. Inclusive, eu acredito que é muito perigoso esse pensamento e às vezes até reforçado. Eu lembro de uma música do Bruno Marrone, que inclusive é belíssima, que ele dizia: acho que sei perder, serei um bom perdedor. Eu cresci, Mari, com essa crença, porque eu perdi o meu pai quando eu era pequeno, porque eu perdi amigos ao desenvolvimento aí da minha adolescência, porque eu enterrei muita gente querida. Então eu criei esse estigma de que nada duraria comigo. Eu sempre me autodenominava aquela metáfora do rei Midas,
O rei Midas, tudo que ele tocava virava ouro. Tudo que eu tocava virava saudade. Eu tentava entender o porquê que aquilo não dava certo comigo. Por que ninguém ficava? Por que parece que eu era escolhido apenas para ser parte da fase de alguém e nunca, de fato, permanecer com alguém, com as coisas? Até o momento que minha vida acabou. E aí eu tinha a opção de desistir de tudo ou a opção de reescrever uma nova vida. E aí eu tomo essa segunda decisão, essa segunda opção, esse segundo caminho. Porque quando você perde tudo, ao invés de entender que você é um perdedor, é preciso enxergar que você não tem mais nada a perder. Então, a partir desse momento, nada mais tem o poder de te ferir. Você se torna antifrágil. E não por uma decisão sua, mas porque você já passou pelo pior. E se os seus piores pesadelos se realizaram, agora, quando você vai dormir, não tem medo de olhar dentro do armário. Você já não tem medo de olhar debaixo da cama, porque os monstros reais, eles moram dentro da sua mente. E todos eles já se manifestaram. Então você se torna um monstro desses monstros. E nada mais pode te parar. A partir do momento que eu tomei a decisão de escrever, em primeiro lugar, é porque eu precisava daquilo. Eu não comecei a fazer isso para nenhuma outra pessoa. Eu comecei a fazer isso para mim. Você. E, inclusive, aqui eu já identifico um dos elementos do amor próprio. E o amor próprio é fazer por você, ao invés de esperar que alguém chegue e te faça. Eu vou confessar, inclusive, aqui um segredo. Existem aqueles textos que a gente escreve que nós falamos assim: um dia vai chegar alguém que vai juntar os pedaços do seu coração, que vai ressignificar a sua história. Eu escrevi alguns textos assim. Sim. Só que, sendo muito sincero, eu nunca gostei de escrever esses textos, embora fossem virais e engajassem, pelo motivo. Eu acredito que se você espera alguém chegar para te salvar, você vai morrer desesperado. É preciso que você pegue na sua própria mão, se levante e se salve. Porque quando você toma a decisão de salvar a si mesmo daquela história, você executa o primeiro ato de amor próprio. Então você está fazendo por você o que ninguém nunca fez. Então você vai sentir algo que você nunca sentiu. E ali começou essa minha história de amor consigo mesmo. E a partir do momento que uma pessoa se ama, ela tem todas as condições de amar outras pessoas e entregar um relacionamento saudável. Consequentemente, né, a pessoa, quando ela entende isso, né, que ela vai ser a salvadora dela mesma. É ela que vai fazer a realidade dela. É ela que vai se transformar. Quando a pessoa entende isso e ela começa a se autodesenvolver, parece que todas as outras áreas da vida, elas começam a fluir, né? Começam a andar, engajar. Isso é muito real. Sim. E até porque eu chamo isso de despertar de consciência. Às vezes através da dor do relacionamento, sim. Mas não necessariamente através da dor do relacionamento. É importante que nós entendamos que existe uma dor que vai nos acompanhar e uma hora ou outra ela vai nos encontrar e ela vai exigir da gente uma outra versão, uma nova versão. Essa nova versão é a possível melhor versão. As pessoas acreditam, Mari, que a melhor versão ela é criada através de uma versão quase melhor, mas não. A versão que cria a sua melhor versão é a sua pior. Porque a pior versão, ela não aguenta mais sofrer o que ela sofre, ela não aguenta mais sentir o que ela sente. Através disso, você toma decisões extremas e são essas decisões que vão abrir o seu campo de visão para a sua área financeira, para a sua área pessoal, para os seus negócios. E através disso, você vai ter uma escala pessoal. Concordo totalmente, Marcos. Inclusive, foi na minha pior fase, que foi o fim do meu casamento, né? Só quem já passou por um término, né, de um casamento, de um relacionamento, independente, né, de quantos anos você esteve com essa pessoa, mas só quem já passou por isso sabe o quão difícil que é. Se um término de um namoro, né, já é difícil a gente superar, né? O ficante, né? Sim. Muitas das vezes até ficante, eu vejo a mulherada sofrendo aí. Mas foi nessa minha pior versão, nessa pior fase da minha vida, né, que eu considero que foi o momento mais sombrio assim, da minha vida, que eu me vi totalmente perdida, desnorteada, que eu consegui buscar a minha melhor versão e venho, né, aprimorando ela todos os dias, porque essa é uma busca constante, né? Sim. Todos os dias a gente está evoluindo, a gente está aprendendo, a gente nunca vai estar 100%. Quando a gente tiver, é o dia que o Senhor vai vir para recolher a gente aqui desse mundão. É verdade. Não tem mais nada para fazer. Não tem mais nada, já está perfeito, tchau. Vai ser isso. Mas foi nessa minha fase que eu comecei, sabe, essa busca também dessa minha melhor versão. E estamos aí, né?
A gente Estamos aí. caiu de paraquedas aqui nesse Instagram, olha, que foi tomando essa proporção toda. E estamos aqui hoje. Mas eu vou confessar uma coisa para você, Mari. Eu acredito o seguinte, que eu, particularmente, é subjetivo, eu cheguei onde eu cheguei não foi por minha causa, mas foi de fato porque Deus ele tinha um chamado na minha vida. E acreditando nisso, eu entendo 3 coisas poderosas. Deus ele só chama alguém para ele ser o Senhor dessa história. Porque pensa comigo, a história de Davi era a história do menino que ele pastoreava ovelhas e ele não era convidado para o ambiente onde iria se ungir um dos filhos. Mas quando ele sai daquele ambiente de anonimato e ele senta na mesa e ele é ungido, a história já não é mais do Davi. A história é sobre o Deus de Davi. Sim. A história do Marcos Bulhões era de um menino de periferia que o pai morreu e talvez ele se tornou, assim como os colegas da época, alguém que foi pro crime, alguém que virou alcoólatra, mas a partir do momento que esse garoto ele se transforma, ele lidera um movimento de transformação com milhares de pessoas, aí essa história já não é mais sobre o Marcos Bulhões. Essa história é do Deus de Marcos Bulhões. Então, em primeiro lugar, eu acredito nisso. Deus ele nos chama para que o nome dele seja glorificado em nós. Em segundo lugar, ele nos chama para que a nossa vida alcance outras vidas, sabe? Com certeza, Marcos. Com certeza faz total sentido. E eu escrevi uma frase, né? Eu não sei se você já conhece essa, mas em que eu digo que, para mim, o sentido da vida é dar sentido à vida de alguém. E dar sentido à vida de alguém não é viver em função de alguém, existe uma diferença. Viver em função de alguém é correr atrás de uma necessidade de aprovação para que você faça parte, para que as pessoas te aceitem. E se você viver assim, você nunca vai gostar de si mesmo, porque você será a sombra da expectativa dos outros. Dar sentido à vida de alguém é viver uma vida tão plena, desprendida da necessidade de aprovação, mas buscando se encontrar, se conhecer, fazer o que você gosta, ao ponto dessa vida plena inspirar as outras pessoas. E quando você tocar alguém, como Jung escreveu, ao tocar uma alma humana, domine todas as teorias, conheça todas as práticas, mas ao tocar uma alma humana, seja apenas outra alma humana. E que esse toque, de fato, ele gere nessa pessoa felicidade, alegria e inspiração. E por último, eu acredito que Deus ele nos chama porque, no final, nós estamos ajudando pessoas a resolverem a dor que era para nos matar, sabe? Perfeito. É o veneno que entrou na nossa Forte veia. mais real. Exato. E aí o veneno, quando entra na nossa veia, ele tem 2 caminhos. Ou ele vai matar você, ou você vai encontrar a cura. São esses 2 caminhos. Ou você se transforma em quem te feriu, ou você vai levar a cura para as pessoas que estão passando por aquilo não sofrerem como você sofreu. Que bom que você optou pela segunda opção, né? Sem dúvida. Busca da cura. E eu também. Exato. Por isso que estamos aqui. É verdade. Ô Marcos, e qual, assim, né, já que você começou a contar um pouco da sua história, qual foi esse momento que te levou, né, ao caos? Que você se viu perdido, que você se viu desnorteado e falou, caramba, eu vou pegar isso e vou mudar essa realidade. Essa não é a minha realidade. É interessante que o despertar de consciência acontece quando a dor dói como nunca, para não doer nunca mais. É como se aquele balde ele fosse cheio, e fica pesado. A mágoa pesa, né? A angústia pesa. E de repente uma última gota cai e tudo aquilo se desfaz. E essa última gota foi em um sábado de manhã. Eu lembro que ao longo desse ano, de 2015, que foi o pior ano da minha vida até aquele momento, o meu noivado tinha acabado e aquilo mexeu muito comigo. Era um relacionamento longo. Nós estávamos nos organizando naquele ano para se casar no final do ano. Então aquilo me destruiu. Em seguida, o meu irmão mais novo, ele foi preso e aquilo me destruiu. Em seguida, a minha mãe descobriu que ela estava com um câncer na tireoide. Isso daí num intervalo de 2 meses aproximadamente. Nossa. E quando tudo isso aconteceu, eu sempre me lembro de um poema do Drummond que ele chama Mundo Grande. E ele diz assim, né? Tu sabes como é difícil sofrer tudo isso, amontoar tudo isso em um peito de homem,
sem que ele estale. Porque, de fato, um homem só, ou uma mulher só, um ser humano só, ele não aguenta tanta dor. Por isso que, às vezes, a gente meio que quebra, literalmente. E aquilo ali me quebrou, ao ponto de somatizar. Eu lembro que eu tive crise, cólicas renais, porque eu desenvolvi ali cálculos renais, pedra no rim. E aí era uma dor horrível. Eu perdi, Mari, em 2 meses, eu perdi 42 quilos. Inclusive, Nossa. depois, quando você fizer esse corte, eu vou mandar as fotos para você. Uau. E quando isso aconteceu, eu lembro de um sábado em que eu fui trabalhar. E nesse sábado que eu fui trabalhar, minha vida não tinha tanto sentido. Só que a dor que eu sentia era diferente da dor da agonia, que é a dor da inflamação. Porque a dor da mentira é aquela dor que ela dói, incomoda, é uma dor fina, só que você vai lá, respira, engana e aí ela some. Mas ela não some, ela foi mascarada. Relacionamentos ruins, processos ruins, ciclos viciosos. É uma dor que continua ali e você mente para si que ela não existe, mas ela permanece. Uhum. Essa era uma dor diferente, era uma dor mais intensa, era uma dor mais aguda, mas eu sabia que se eu passasse por ela não ia doer nunca mais. E aí eu lembro que eu peguei o meu celular, escrevi um texto, esse texto dizia mais ou menos assim: ela morreu. E a ideia daquele texto, que foi o meu o primeiro texto oficial, era entender que a pessoa que eu amava, ela não existia mais. Ela tinha o mesmo nome, ela morava na mesma casa, ela usava o mesmo número de sapato. Mas se eu batesse na porta dela, quem iria me atender era Não outra era mulher. ela. E essa outra mulher, essa outra pessoa, ela não era a minha pessoa. Ela mudou. Ela deixou de ser a pessoa pela qual eu me apaixonei e também deixou de ser a pessoa que se apaixonou por mim. Então, eu ainda estava com alguém, mas eu tentava amar o passado e o passado não existia mais. Acho que todo mundo já passou por isso, né? Tem até um trecho de uma música da Marília Mendonça, né? Me apaixonei pela versão que eu inventei de você. Exatamente. Acho que a maioria das pessoas, elas já passaram por isso, né? De se apaixonar por alguém, mas essa pessoa, né, ao longo dos anos, ou realmente, né, o famoso a máscara cai, né? Não sei se vem ao caso, né? Ao longo dos anos, a gente vai conhecendo de fato, né, quem são as pessoas. Porque a essência fica, né? O que é verdadeiro fica e o que não é, ele se esvai, né? E é interessante porque se nós formos levarmos ao pé da letra, na verdade, todos nós amamos outra pessoa além da pessoa real. Porque o encanto torna aquela pessoa única. Quando você se apaixona por alguém, você cria 2 pessoas. A pessoa real, que pega o ônibus, entra no carro, vai trabalhar, corta as unhas e etc. E a pessoa ideal, que é a pessoa que você importa para dentro de você. E você imagina, idealiza. Tanto que para a pessoa ideal, você fala assim, essa pessoa é minha e eu vou chamar ela de uma maneira diferente. Você dá um apelido para ela. Todo mundo chama essa pessoa fulano, você não, você tem um apelido. Então ela, para você, é aquela pessoa. Mas quando há um problema, e qual que é o problema? A sua estrutura emocional. Quando você é carente, quando você está apegado, quando você está dependente emocional, aí sim existe um problema. Por quê, Mari? A carência, ela cria afetos imaginários, mas ela desenvolve sofrimentos reais. Então, na sua cabeça, aquela pessoa, ela é incrível, ela é perfeita e ela não erra. Mas ela faz tudo aquilo, porém você ignora. E você pode ignorar o que ela faz, mas você não pode ignorar as consequências emocionais que aquilo tem dentro de você. Então chega um momento, uma hora, em que nós precisamos olhar nos olhos, não do outro, da gente, e avaliar se a pessoa que a gente criou dentro de nós ela é real. Porque senão nós estamos amando uma mentira. E essa ilusão, às vezes, nem é culpa do outro. Ela é fruto de uma imaginação carente, mesmo. de uma necessidade de afeto e carinho. E quando você faz isso, aí sim você olha e fala, poxa, não é tudo isso, não era assim. E você está pronto para abrir mão dessa fantasia. E abrindo mão dessa fantasia, você vai perceber uma coisa que todo mundo entende. E só entende depois que passa. Não dói tanto quanto você pensa. Porque a dor real, sim, ela é crua. Mas quando você abre mão de uma mentira, você não se sente perdido. Você se sente aliviado. Perfeito, Marcos. Total real. Bom, Marcos, e já que nós estamos falando sobre isso, né?
Como conquistar, né, essa versão tão desejada, né? As pessoas que estão assistindo aqui, acredito que, né, quem está travado nesse vídeo, né, tem problema com autoestima, né, com amor próprio, fortalecimento do amor próprio. Como conquistar essa melhor versão? Existe um método que eu apliquei primeiro em mim, em 2015, no finalzinho de 2015, 2016, e já em 2017, aproximadamente um ano e meio depois do pior momento da minha vida, eu estava dentro de uma livraria com todas as melhores pessoas que eu já conheci na minha vida fazendo fila para comprar o meu livro. Olha só que interessante. Dentro de um ano e meio, eu saí do cara que se sentia abandonado, rejeitado, não tinha nada, perdeu tudo, tinha pensamentos até de desistir da própria existência. E um ano e meio depois, eu estou sentado, há uma fila, todas as pessoas especiais que eu conheci estão ali sorrindo, pedindo autógrafo. Nossa. E eu autografando um livro que me salvou. O que aconteceu? DDH. D de dado. DDH. Decisão, disciplina e hábito. Em primeiro lugar, a decisão é importante porque a decisão ela é diferente da escolha. E um ser humano médio ele toma milhares de escolhas por dia. Ele escolhe se ele vai levantar ou se ele vai ativar o modo soneca. Ele escolhe se ele vai escovar os dentes ou se ele vai arrumar o cabelo. Ele escolhe o que ele vai usar, o que ele vai comer, se ele vai por essa rua. Mas a decisão é diferente. A decisão é adquirir uma postura de enfrentamento diante daquele problema. Então a primeira coisa que é importante entender para tomar a decisão é que você não é o que as pessoas fizeram com você. Você é o que você decide fazer a partir disso. Você não é a mulher que foi abandonada, o homem que foi traído, a pessoa que foi rejeitada. Você não é ex de ninguém. Você é seu. Você não pertence à fantasia ou à fábula de uma pessoa que está contando que se relacionou com você. Não, amigo. Você é quem você decide ser. A partir do momento que você decide se tornar a pessoa mais importante da sua vida, ali começa o processo da sua melhor versão. Porque aquelas pessoas que vão olhar para você e vão dizer assim, mas isso daí é egoísmo. Ó, que coisa interessante. As pessoas que se afastam de você quando você opta pela sua melhor versão, elas estão te presenteando ao ponto de falar para você, eu não suporto a sua melhor versão. E elas estão ensinando a você que elas querem te ver bem, mas nunca melhor que elas. Esse é o primeiro ponto. A decisão de se tornar a sua melhor versão, de superar e de buscar encontrar a si mesmo. Isso é uma decisão mesmo, Marcos. Exatamente, é uma decisão. Diferente da escolha. Eu nesse meu processo, né, teve uma frase que me impactou bastante, eu sempre cito ela, que é do Sartre. Não importa o que fizeram com você, né? O que importa é o que você faz com o que te fizeram. Exatamente. Essa frase, ela já me impactou, foi num treinamento que eu fiz, e ela já me impactou logo de cara, assim, né? Falou, cara, saia do papel de vítima. Sai dessa, né? Tipo, fizeram isso com você, beleza. Mas o que você vai fazer com isso? Você vai continuar sendo a vítima, a coitadinha, né? A traída, isso, aquilo? Ou você vai pegar essa dor para inspirar outras pessoas, para você se transformar na sua melhor versão? Então, é total real isso que você está falando. E esse protagonismo que nós adquirimos, ele não nasce pronto. Há uma jornada chamada Jornada do Herói que vai possibilitar a você esse protagonismo. Esse livro, inclusive, fica a dica para vocês, é do Joseph Campbell. E nesse processo da Jornada do Herói, existe um momento chamado de aproximação da caverna. Eu chamo isso de modo caverna, que é um protocolo intencional de você se retirar dos holofotes, se retirar da vitrine, se retirar até das redes sociais e olhar para dentro. Porque a caverna simboliza exatamente isso. Um encontro seu com o seu maior medo. E Perfeito. Qual que é o maior medo? O maior medo não é ser abandonado, o maior medo é ficar sozinho. Por isso que ser abandonado é um ponto de vista. E eu vou falar isso daqui a pouco. Tá. Esse corte, inclusive, é a primeira vez que eu vou falar isso aqui. Eu falo isso na live e a galera pira. Vou falar isso aqui a primeira vez. Mas no modo caverna, você vai enfrentar o seu medo de ficar sozinho. E quando você olhar para esse monstro, que é a solidão, e encarar ele nos olhos, você vai descobrir que a solidão é apenas uma fantasia para algo que está além da solidão, chamado liberdade. E a liberdade vai mostrar para você que não receber mensagem não é algo ruim. Meu Deus, ninguém vai me mandar mensagem, é algo poderoso. Porque, se ninguém me manda mensagem, ninguém vai estragar meu dia. Entende? A partir desse momento, na caverna,
olhando para si, você terá muito mais clareza, porque a caverna também traz a vantagem do silêncio. E o silêncio para uma mente barulhenta assusta até o momento em que ela consegue ouvir a própria voz. E principalmente o seu coração. Que não está sendo contaminado por uma carência, um apego, mas que ele está presente naquele momento. E, através da caverna, esse homem, essa mulher que entra ferido, machucado, afinal de contas, alguns animais, quando eles se ferem, eles se retiram para curar. Eles não entram num Tinder, certo? Eles não entram num aplicativo de namoro. Por quê? Senão você vai estar sangrando. Você vai sangrar na mão de outra pessoa ou na cama de outra pessoa. Porque Sim. você ainda não foi curado. Se afasta para cuidar e voltar mais forte. Olha que interessante. Total. Os heróis, sejam mitológicos, bíblicos, históricos, em determinado momento eles tiveram que enfrentar uma caverna. Todos eles. E quando eles entraram na caverna, havia ali um medo de aceitar o chamado, um medo de não ser o bastante, mas eles saíram de lá preparados. Preparados para onde? Para o protagonismo. Jesus, ele passa pelo deserto. Elias, ele entra em uma caverna. Hércules, Moisés, Aquiles. Então, você percebe que na sua vida você também vai passar pelo modo caverna. E a decisão é... E é uma escolha, né, Sim, Marcos? É uma escolha difícil, sim, né? Muitas sim. das vezes, né? Tipo, a pessoa se vê... Cara, tá, eu tenho que passar por isso, mas como? Principalmente uma pessoa que tem medo de ficar sozinha, Sim. uma pessoa que tem medo de se excluir, né? De tudo e de todos. Mas é uma decisão, né? Mas aí transformadora. Mas aí vai uma orientação, porque esse negócio de conselho eu sou meio ressabiado. Certo. A orientação é procure ajuda, certo? Então, para que serve conteúdos intencionais, ou seja, treinamentos, mentorias, cursos que são sérios, não apenas para arrancar dinheiro do teu bolso e fingir que você vive uma vida que você não faz. Não, Sim. de pessoas sérias. Então, até a minha dica é essa, antes de comprar um curso, vê quem é que está vendendo. Vê o quanto essa pessoa entrega gratuitamente. Porque se ela fica enrolando para te vender alguma coisa, quando você comprar, você vai se frustrar. Se essa pessoa ela tem um over delivery, se ela tem uma entrega alta gratuita, eu olho e falo, pô, se esse cara entrega isso gratuito, se essa garota ela entrega isso de maneira gratuita, imagina quando eu pagar por aquilo. E aí sim, através de uma orientação, através de uma liderança, você vai conseguir ter esse resultado. Eu, inclusive, vou confessar para você que eu tinha muita resistência para tomar a decisão de ser essa pessoa. Crenças limitantes, síndrome do impostor, mas quando Deus falou comigo, aí eu mudei minha postura por completo. E quando eu mudei a minha postura é interessante, né? Eu mudei a minha postura e a partir do momento que eu mudei minha postura, eu criei uma plataforma de inteligência emocional chamada Método FB, Faixa Branca. Todo faixa preta, todo especialista, toda pessoa de alta performance, um dia ela foi faixa branca. E se você chegar na maioria dos atletas que são faixa preta e perguntarem para ele qual foi a faixa mais difícil, ele vai olhar nos seus olhos e vai dizer, foi a faixa branca. Aí você vai retrucar e vai dizer, por quê? Porque, amigo, na faixa branca a gente só apanha. Só que a gente não apanha sozinho. A gente não apanha como vítima. A gente apanha diferente. Por quê? Porque a gente aprende como apanhar. Aí você vai perguntar novamente, mas como é que apanha? É porque eu sei que eu estou apanhando por um curto espaço de tempo. Quando eu não tenho nenhuma faixa, eu apanho e não tenho esperança. Quando eu coloco a faixa branca, eu sei que eu estou apanhando, mas cada surra, cada queda, cada baque serão os últimos. Porque a partir daquele momento eu vou aprender a como me defender. E uma vez que eu sei me defender, aí sim eu vou contra-atacar e eu consigo escalar. Quando eu tomei a decisão de criar o método FB e ensinar do zero, de fato, o que é o despertar de consciência, o que é a autossuficiência, diferentemente do egoísmo, há uma diferença significativa do amor próprio e do egoísmo. A gente pode até falar sobre isso daqui a pouco. Mas quando eu tomei essa decisão e passei a, de fato, orientar os membros, os alunos, nós passamos de 0 alunos a 3 mil alunos em menos de 2 meses. Então, ver a transformação dessas pessoas, e agora 2 anos depois, ver pessoas que entraram lá decididas tirar a própria vida e hoje tem uma família. Pessoas que entraram lá sem saber falar e hoje apresentam trabalhos. Pessoas que entraram apanhando e hoje são especialistas em suas áreas. Isso não demonstra a minha capacidade de ensinar, mas isso demonstra que, com orientação, você consegue ir muito mais longe do que você iria sozinho. Sem dúvida, Marcos. Se você depois, né, quero que você até fale um pouco mais sobre esse seu projeto,
Pra mim, eu acredito que eu fui o primeiro transformado, sendo muito sincero pra você. Mas sem dúvida, né? A gente só consegue, de fato, né, poder promover algo, né, e ser espelho de algo quando a transformação, ela primeiramente acontece com a gente. Né? É igual você falou sobre a vitamina, inclusive, eu vou querer experimentar. Sim. Você só vende porque você experimentou. Exatamente, porque publicidade vem bastante, né? Sim. Mas eu também, esse negócio, né, de joguinho, eu também sou assim. Joguinho, essas coisas. Ixi, não. Golpe. Quando eu sinto o cheiro de golpe no ar, tô fora. Agora, quando você tá, de fato, né, vivendo aquilo, experimentando aquilo, vivenciando, é diferente, né? Como o seu curso, que depois a gente vai querer saber um pouco mais. A gente falou sobre amor próprio, né? Amor próprio e egoísmo. Qual que é a diferença? Eu vou falar por mim, Marcos. Teve uma época, quando eu ainda não tinha amor próprio, que eu confundia muito essas duas coisas, sabe? Eu achava que eu estava sendo totalmente egoísta se eu me priorizasse. Sim. Se eu me amasse, se eu me colocasse em primeiro lugar. Então, eu sempre gostei de servir as pessoas, né? Essa é uma característica muito natural minha, né? Eu gosto muito de servir, né? E até hoje. Mas esse servir, eu sentia que as pessoas até davam uma explorada, sabe? Desse meu servir. Sempre dão. E eu sempre ficava, assim, em segundo plano. E eu, inclusive, me colocava em segundo plano e eu achava que estava tudo bem. Porque era muito egoísmo eu me colocar em primeiro lugar. Fala um pouquinho pra gente sobre isso, Marcos. Sobre a diferença do amor próprio, né? E é vinculado a essa questão, né, do egoísmo mesmo. Então vamos lá, para você que vai assistir essa parte, pega papel e caneta que eu vou te explicar a diferença entre amor próprio e egoísmo. Então, em primeiro lugar, quando nós falamos sobre amor próprio, nós estamos falando da retomada de um protagonismo emocional que é implícito. É preciso se amar. E quem diz isso não é seu pai, quem diz isso não sou eu, quem diz isso não é a sua mãe. Em primeiro lugar, quem diz isso é Jesus através do mandamento, amar o próximo como a ti mesmo. Exato. Então fica muito difícil porque se eu não me amo, eu não consigo definir o que é amor. É a mesma coisa de eu nunca ter tomado água, você chega pra mim, me oferece isso e você fala assim, Bulhões, é água. Aí eu vou tomar, eu não sei se é água, mas você falou pra mim que é água, a partir desse momento eu vou saber. Só que aí você chega e você me oferece um copo sujo. E aí você fala pra mim, Bulhões, é água. Eu vou tomar e eu vou falar, nossa, mas é horrível, mas é água. Eu falei, tá, tudo bem. Aí eu passo a acreditar que aquilo é água. Por quê? Eu não sabia o que era. O amor é a mesma coisa. Quando você não tem práticas de amor próprio e um relacionamento consigo, as pessoas vão oferecer para você apego, desejo, paixão e até indiferença. E por conta de uma carência emocional, você vai olhar e vai enxergar amor. Porque você não sabe o que é amor. A partir do momento em que você passa a se amar, você vai definir e aprender o que é amor de fato. Quando o outro chegar com um falso amor, você vai olhar e vai dizer, isso daí não é falso. Isso daí é falso, eu não quero, porque eu já tenho o original. Em primeiro lugar, esse é o mandamento. Perfeito. Em segundo lugar, o egoísmo, ele é exatamente a falta desse autoapreço. Porque o egoísta, ele não tem amor próprio, ele tem uma paixão excessiva por ele mesmo. E a paixão, do latim, pathos, vem de sofrimento. Então ele sofre, e pelo fato dele sofrer por não ter esse amor, mas por ter essa autodevoção, ele sempre se coloca acima dos outros. Então o egoísta se coloca acima dos outros. Quem se ama, o amor próprio te coloca em primeiro lugar. É diferente. Porque em primeiro lugar você não está competindo com ninguém. É sobre ser você. O egoísta, ele se compara, se coloca. E olha que interessante, o egoísta, para ele se colocar em primeiro lugar, ele tem que colocar você abaixo dele. E geralmente, se uma pessoa, para se igualar a você, ela tem que colocar você para baixo, é que essa pessoa ela é muito mais baixa do que você. Entende? Perfeito. Em segundo lugar, filosofia. O pensamento do amor próprio, e eu quero elencar o estoicismo, traz a imagem de um homem autossuficiente, de uma mulher autossuficiente. Enquanto que no egoísmo, o que você tem não é autossuficiência, é hedonismo. E o que é o hedonismo, Bulhões? É a busca por um prazer incessante. Qual que é a diferença? Na autossuficiência eu me basto. No hedonismo, eu nunca me basto e ninguém me basta. Então eu sempre preciso de mais, de mais e de mais.
é muito comum que o egoísta, no seu trajeto, ele deixe diversos corações partidos, diversas mentiras contadas e diversas histórias deturpadas. Enquanto que o famoso narcisista. É que o narcisista... Existe sim Vínculo. Um vínculo, e eu vou deixar ele por último para a galera até não confundir. Tá. Mas dentro da autossuficiência, o caminho do amor próprio, a luz da autossuficiência, pode ser até um caminho mais solitário. Sem grandes relações casuais, sem grandes encontros, mas eu tenho certeza que será um caminho da qual quem escolhe tem a mente leve. E o tribunal da consciência está em paz. Porque você sabe que você se basta. E quem estiver ao seu lado vai somar. Ao ponto que você vai somar também. Então a diferença decisiva entre amor próprio e egoísmo é que um sabe quem é. No amor próprio eu sei quem eu sou. E por isso eu respeito você. E o egoísta ele não sabe quem ele é. E por isso ele precisa depreciar você. Para ele se achar melhor. O que agrava sim o aspecto do egoísmo é porque existe uma condição, né, do narcisista, e aí nós já estamos falando sobre personalidade, né, um transtorno de personalidade, e aí esse cara ele não é um cara igual a mim, igual a você. Esse cara ele olha para você e ele vê um espelho gigante. Então todas as vezes que ele elogia você, não é para mexer com você, é para você elogiar ele de volta e elogiar ele mais. E o problema é que chega uma hora que ele vai meio que cansar dessa recompensa. Ele vai falar assim, já tá muito bom. Aí ele vai lá e termina com você. E em pouco tempo ele já tá com outra pessoa. Ou até ele trai você e você descobre. E aí ele vai olhar para você e vai dizer, não, isso daí você tá exagerando. Porque ele é o centro das atenções. E ele sempre vai querer sair como o ofendido, como o ganhador. E o problema é que quem atrai o narcisista é exatamente o oposto, que é o dependente emocional. Então você tem uma pessoa que ela quer ser extremamente adorada e uma pessoa que ela não tem um pingo de autossuficiência. E ela quer alguém exatamente para fazer isso, para grudar, para adorar, para dar carinho, para dar amor, para esquecer dela própria. E aí esses dois se encontram. Só que aí vem o segredo da vida. Os opostos, eles se atraem, mas são os dispostos que permanecem. Porque a atração não é tudo. Se a Lua ela for atraída à Terra, nós temos um colapso e morre a raça humana. Então, eu sei que hoje na internet existe um movimento de atração, 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 atração. Toma cuidado. Toma cuidado com aquilo que você atrai para a sua vida. Porque se você atrai a pessoa errada, a grande chance de você entrar em colapso. E se você entrar em colapso, você vai desejar um dia nunca ter atraído isso para a sua vida. Muito mais importante do que a atração é a retenção. E quem você escolhe para estar por perto. Como que eu não atraio esse tipo de pessoa? E como que eu atraio pessoas ideais, vamos dizer assim? Que é o erro, né? O erro. Se fosse aquele livro As 48 Leis do Robert Greene, diria, né? A lei quebrada e a lei observada, né? Então vamos lá. O erro. O erro é ter a necessidade de ter alguém. Eu sei que você que vai escutar isso e sente isso vai se sentir deslocado. Porque você fala, poxa, mas eu quero ter alguém. Querer e depender são coisas diferentes. E eu simbolizo isso através do apetite. Existe uma diferença entre apetite e fome. Eu cheguei aqui, eu vim de São Paulo, cheguei até aqui. E se você falar assim, Bulhões, você quer almoçar? Você quer comer alguma coisa? Eu vou dizer assim, mano, muito obrigado, mas agora não. Por quê? Porque embora eu tenha um apetite, eu não estou com fome. Então tá tudo certo, eu consigo aguentar. Mas se eu chego com fome aqui, você fala assim, Bulhões, você quer uma coxinha? Eu nem espero você oferecer, eu já vou lá, pego e como. Por quê? Porque a fome, ela vai despertar em mim um aspecto de instinto de sobrevivência. E por isso eu preciso consumir aquilo. De maneira simbólica, o aspecto emocional ele passa por essa mesma frequência. Ter apetite de alguém é diferente do que ter fome de alguém. Porque o apetite ele está ligado a determinado tipo de pessoa. Que tipo? A pessoa certa. A fome por alguém exclui a pessoa certa. Eu quero qualquer pessoa. E se você quer qualquer pessoa, você encontrará qualquer pessoa. Experimenta ir no mercado com fome.
Você não vai trazer coisas sai saudáveis. comprando tudo, né? Você Menos vai comprar- aquilo que você foi comprar. Porque você não vai escolher através da qualidade. Você vai escolher através da acessibilidade. Então vai ser muito mais fácil você escolher aquilo que é fácil do que aquilo que é forte, Sim. do que aquilo que é saudável. E aí no final qual que é o problema? O problema é que a chance de você comprar ou encontrar porcaria e trazer para a vida ela é muito grande. Então, em primeiro lugar, não seja desesperado. Mulheres, como é que eu não sou desesperado? Esperando. Mas esperando é muito ruim. É porque a espera para as pessoas é dolorosa, porque para as pessoas esperar é ficar assim, ó. Não, a espera não é inativa. A espera é ativa. Enquanto eu espero alguém, eu não espero alguém para dar sentido à minha vida, não. Eu tomo a decisão de dar sentido à minha vida. Porque olha só que coisa interessante. Pô, Bulhões, eu preciso de alguém que me dê carinho. Não dá para ficar fazendo carinho em si mesmo, né? A não ser se você ficar se masturbando. E se você fizer isso, você vai desregular o seu sistema de recompensa. E isso, inclusive, vai trazer consequências prejudiciais aos seus relacionamentos. Porque você vai ver as pessoas como fonte de prazer e não como fonte de partilha. Então, como não dá para ficar fazendo carinho em si mesmo, o que é que eu faço? Eu vou fazer um carinho em mim, só que diferente. Eu vou me recompensar. Geralmente a gente fala, pô, eu mereço. E o eu mereço vem com uma recompensa fajuta, não é assim? Um chocolate, uma bolsa. Amigo, isso não é recompensa. Isso daí é barganha. Sim. Recompensa é o quê? É olhar e falar assim, cara, eu não tô feliz com o meu corpo. Então eu vou me recompensar. Eu vou treinar. Eu vou adquirir atividade física. Cara, eu não tô feliz com o meu salário. Eu tô desesperado, então eu preciso me recompensar. Aí eu vou aprender como é que eu consigo fazer ou para melhorar a minha gestão, ou para ganhar mais dinheiro, ou para arrumar um emprego melhor, ou empreender. Então, Exato. esse carinho que você vai fazer sobre si não é um ato, é uma postura. E a partir do momento em que você toma uma nova postura, as pessoas que você conhecer, você vai conhecer através da sua frequência. Começa a atrair, né? Porque pensa comigo, Mari. Se você é carente, se você é emocionado, se você está dependente emocional, onde é que você vai buscar as pessoas? Número 1, na balada. Ah, Bulhões, mas existem casais que se conheceram na balada e estão juntos até hoje. Perfeito. Você sempre quer ser a regra da exceção, não é assim? Ou você quer ser a exceção da regra? Porque para cada casal que se conectou na balada, foi feliz, teve filho, ficou velhinho por junto, exemplo. existem 1 bilhão de casais que ficaram ali. Por quê? Você está conhecendo uma pessoa em um ambiente que é diferente. Então você, beleza. Ah, conheci o cara na balada e comecei a namorar. Aí você chega no cara e fala assim, ó, não vai mais pra balada. Mas você me conheceu lá. Ou senão você chega pra mulher e fala, não vai mais pra balada. Mas você conheceu lá. Então, muda o ambiente pra você mudar o tipo de pessoa que você escolhe. Ah, Bulhões, eu só conheço homem cafajeste. Mas você só escolhe o homem do mesmo ambiente. Se você tá atraindo, né, um determinado padrão de pessoas, que tem até um determinado padrão de comportamento, olha pra você. Exatamente. Né? Olha pra si. Porque alguma coisa em você precisa mudar, ou se transformar, ou melhorar, pra você mudar esse padrão que você tá atraindo. Se eu tô atraindo cafajeste, o que eu preciso mudar em mim pra parar de atrair esse tipo de homem? Exatamente. Se eu tô atraindo homem que não presta, o que eu preciso mudar em mim? Então é muito mais fácil você terceirizar, você culpar o outro, você, mas só tem homem que não presta, do que você olhar pra si e começar de fato, né, se transformar. Exatamente. Aí eu vou agravar a nossa fala. A mulher, ela chega assim e fala assim, Bulhões, eu só me relaciono com um homem que não me assume. Aí eu falo, beleza, fala mais pra mim. Ele não me assume porque ele voltou com a mãe do filho dele, ele não me assume porque ele voltou com a ex-noiva, ele não assume porque ele voltou com a ex-namorada. Então não é que você só atrai o homem que te assume, é que você sempre escolhe homens que saíram de um relacionamento. Primeiro ponto. Sim. Agora, o X da questão é, por que você tem essa fixação por homens que saíram de um relacionamento? Você já parou para analisar que talvez você está tentando ser para esses homens o que você queria que alguém fosse para você? Porque quando você saiu de um relacionamento, você queria um salvador. Você queria alguém que chegasse e resolvesse a sua vida, te ajudasse, curasse as suas feridas. Essa pessoa não chegou. Então, como não aconteceu o que você esperava, você se tornou o que você queria. Só que você está tentando fazer para o outro o que você deveria fazer para si mesmo. Então, ajusta.
A pessoa que você está tentando curar não é ele, é você mesmo. Exato. Porque ao tentar curar o outro das dores do outro, podem acontecer duas coisas. Em primeiro lugar, ela pode te machucar. Em segundo lugar, você pode até conseguir. Só que no ato de conseguir, você vai ter a expectativa de que ela olhe para você e fale assim: nossa, você curou minhas feridas, agora eu tô bem, eu amo você. Então, a síndrome da enfermeira, ou a postura da salvadora, ou do salvador, ou do enfermeiro, é quando você busca, de alguma maneira, conquistar o outro pela gratidão por ter curado essa pessoa. E aí você vai escolher alguém ferido sempre. Porque não tem como você curar alguém que não está ferido. E aí você vai repetir padrões e sempre vai escolher ou pessoas que saíram de um relacionamento ruim, ou pessoas que estão problemáticas, ou pessoas que estão com crises pessoais. E aí você acredita que ao resolver o problema delas, elas vão olhar para você e vão dizer assim: muito obrigado, Mari, você resolveu minha vida e agora eu vou ser grato para você para sempre. E ó, eu vou te amar para sempre. Agora eu garanto. Mas na verdade, quando o enfermeiro ele cuida do paciente, o paciente não precisa mais do enfermeiro, ele se dá alta. E você acaba sozinho. Existe uma lei 10 das 48 leis do poder. Essa daqui é a minha preferida, que diz assim: evite o infeliz e o azarado. Pessoas problemáticas são contagiosas. Você vai entrar na relação acreditando que você vai resolver o problema dela, mas na verdade você que vai desenvolver um novo problema. É como se você entrasse no mar para salvar uma pessoa. Só que aquela pessoa vai levar você para o fundo. E existe um nome para isso: o abraço do afogado. Pode perguntar para algum bombeiro, alguém que trabalha salvando pessoas, se você entra no mar para salvar uma pessoa e ela está ainda ali reagindo... Já aconteceu comigo, inclusive. Ela vai abraçar você porque é instinto. É automático. Exato. É automático. Ela tá ali, o sistema límbico dela nublou decisões. Então ela vai abraçar você e você vai afundar com ela. Então é preciso esperar ela parar de reagir, aí você vai lá, pega e consegue salvá-la. Relacionamento é a mesma coisa. Se essa pessoa está afundando, ela vai levar você para o fundo. Porque nós somos compatíveis e empáticos. E não há nada que seja tão empático quanto o sofrimento. Você vai começar a se relacionar com essa pessoa e você vai ver que ela reclama de tudo. Você vai ver que ela não é organizada financeiramente. Você vai ver que ela arruma problema com um monte de pessoa. Daqui a pouquinho você está igual a ela. Porque, segundo a lei da gravidade, é muito mais fácil alguém te puxar para baixo do que para cima. Porque o peso vai atrair você. Então você acha que você vai salvar essa pessoa, só que essa pessoa vai acabar levar você a se perdendo. É importante ajudar pessoas que passaram por momentos de desventura ou momentos de infelicidade. Mas a maioria dos infelizes e azarados são assim porque eles escolheram ser assim. Então, eles atraem para si esses infortúnios. E é complicado, sabe por quê? Porque essas pessoas são intensas. Então você entra na relação com elas e quando você vai ver, tudo é tão intenso, você já perdeu a sua personalidade, você já se deixou envolver e é como se você estivesse num furacão e não conseguisse mais ver a saída. Então evite ser o salva-vida de alguém, evite ser o enfermeiro de alguém. Relacionamento é partilha, relacionamento não é salvação, a não ser se você for Jesus. Mas eu acho que você não aguentaria a cruz que ele carregou. É verdade, Marcos. Eu acho que você falando sobre isso, eu vejo como tem duas vertentes. Tem a salvadora, né? Ou o salvador, mas geralmente é a salvadora. O Messias, né? Geralmente a salvadora que quer, de fato, tirar aquela pessoa do buraco, né? E vem aqui, vamos sair daí e tal. E a pessoa entra junto, que é o caminho que você mostrou. E tem aquela que quer tirar a pessoa do buraco, mas a pessoa ela não quer mudar, porque ela gosta do buraco. Ela gosta de estar ali na fossa, ela gosta de estar na pior versão dela, a pessoa gosta de estar no papel de vítima. E aí, além de você se afundar junto, você também não vai mudar aquela pessoa, ou seja, você não vai ter nada. Exatamente. Né? Não vai agregar em nada na sua vida. Comigo já aconteceu essas duas situações, assim, mas principalmente de eu paralisar a minha vida ou de eu me afundar mesmo, como você disse, na lei da gravidade, né? A pessoa não... Você não tá orientando, mostrando para a pessoa um caminho ali e você vai se elevar. Não. Você se afunda. Sim. Você se afunda de fato. E a real é que não dá para ajudar todo mundo. Não.
Porque tem pessoas que estão dispostas a não serem ajudadas. Elas Sim. gostam daquilo, elas gostam da Exato. dor. Porque o papel de vítima que elas estão adaptadas gera para elas atenção. E essa atenção alimenta, são as migalhas de interesse que essa pessoa tem. Só que não é um interesse sincero, é um interesse de pena. E amigo, quem tem pena é galinha. Quem tem pena é qualquer outra coisa, a não ser uma pessoa que de fato tem um posicionamento. Então se a pessoa não quer ser ajudada, desiste de ajudar ela. E vai ajudar outra pessoa. E vai ajudar você mesmo. Porque senão você vai perder tempo, você vai ficar paralisado. E no final essa Sim. pessoa ainda vai falar mal de você. Verdade. Então eu acredito que uma postura madura é aquela. Você precisa de ajuda, eu vou te ajudar. Você não quer ser ajudado? Seja feliz. Troféu Ou continua joinha. sofrendo. E eu sigo em frente. Não vou parar minha vida, não vou paralisar meus planos. Não, eu não quero carga comigo. Entende? Eu quero alguém que ande ao Exato. lado. E isso só acontece, a gente só permite, né, isso acontecer na nossa vida quando a nossa autoestima tá baixa, né? Porque se a sua autoestima tá em dia, se o seu amor próprio tá em dia, você não vai aceitar. Exatamente. Você vai ser alerta, né, com quem você permite entrar na sua vida, né? Vai acionar o sinal de alerta ali, você não vai deixar qualquer um. Você não vai permitir com que qualquer um entre na sua vida. Exatamente. Por isso a importância de você ativar a autoestima. Eu acredito que a autoestima é o elemento que vira a chave para as mulheres, enquanto que a autoconfiança é o que vira a chave para os homens. Olha só para a mulher. Ela está passando por um momento de dor. Aí ela vai no salão de beleza. E aí geralmente a galera olha e fala assim, poxa, mas para quê? As pessoas acham que é só um salão de beleza. Ali é o modo caverna da mulher. Porque ela vai entrar uma versão e ela vai sair diferente. Quando ela sair, o cabelo dela tá diferente. As unhas dela são outras. O rosto dela também. E o sorriso é um novo sorriso. Você acha que ela entrou ali para fazer a estética, mas na verdade ela entrou ali para se transformar em outra mulher. Quando ela olha no espelho, agora ela tá diferente. Por isso que algumas tomam a decisão de pintar o cabelo, fazer uma tatuagem, mudar alguma coisa em casa. Ela precisa olhar no espelho e enxergar que agora ela não é mais a mulher que aceitaria aquilo que ela aceitava. Porque antigamente, a mulher que ela foi, antes de entrar naquele salão, ela não conseguia dizer não pro ex, ela não conseguia superar o fim, ela não conseguia atrair o cara certo, ela não conseguia ir pra academia, ela não conseguia fazer dinheiro, mas quando ela olha no espelho e ela enxerga uma outra mulher, aquilo manda uma mensagem pra ela e ela diz o seguinte, essa versão é possível, essa versão pode. Por isso que, inclusive, nesse momento, essas mulheres dizem assim, eu mudei, ele veio atrás de mim, é claro. Porque aquela versão que ele desperdiçou, ele já possuiu. Essa versão nova, ele deseja. E aí vai uma dica. Se quem te abandonou no pior momento voltar no seu melhor momento, abre a porta. Como assim, mulheres? Exato. Porque a mulher que vai abrir a porta não foi a mulher que ele deixou para trás. A mulher que vai abrir a porta é aquela que vai olhar no olho dele e vai dizer, no meu novo coração, você não é mais bem-vindo. Seja feliz. Uau! É por isso que os seus textos bombam lá na minha página. A minha cabeça é assim. Aí escrever é mais fácil. Não, é perfeito, mas é total real, cara. E o homem também. E como que é muito mais fácil, né? A pessoa olhar e querer essa sua melhor versão. Claro. Mas aí você já tá numa outra vibe. E aí você adquiriu blindagem emocional. É o Vou famoso falar sobre baba baby, baby baba. E aí tem o elemento do homem. Enquanto que a chave da mulher ela é ativada, ela vira com autoestima, o homem ele precisa da autoconfiança. O homem ele tá ocioso, desanimado, terminou, foi traído, o time perdeu, quebrou financeiramente. Aí ele senta no sofá e fica virando canal, fica nas redes sociais ali, um loop infinito. Aí de repente um barulho, pá! Quebrou a telha. Criança jogando bola, tacaram uma pedra, quebrou a telha dele. Aí ele olha aquilo ali, no princípio ele já murmura. Oh, meu Deus do céu, essas crianças. Aí ele pega uma cadeira, ou pega uma escada, sobe, aí arruma ali, repara. Obviamente, não se for um teto muito alto, senão ele sofre risco de vida. Ele vai ali, arrumou, ou quebrou alguma coisa em casa, ele arruma aquilo ali. E quando ele arruma, ele começa a se sentir melhor. E ele fala, oxi, o que aconteceu? É porque resolver o problema trouxe para esse homem autoconfiança. O homem, o elemento da confiança para o homem é muito significativo. Até mais que o prazer.
Porque quando ele escolhe ter prazer, ele pode ter prazer com diversas pessoas. Ele pode ter prazer com uma mulher que ele sai, ele pode ter prazer com um amigo que vai levar ele para beber e vai jogar bola. Então ele tem o prazer a níveis diferentes, ele pode ter esse prazer. Mas a confiança não. O amigo que ele confia são poucos. Os amigos são poucos. A mulher que ele confia é aquela. Então o elemento da confiança para o homem ele sempre será importante. Por isso que ele sentir confiança nele mesmo é transformador. Porque quando ele não sente, ele vai fazer uma promessa e ele mesmo vai quebrar. Ele vai prometer que amanhã ele vai treinar, mas ele não vai treinar. Ele vai dizer que ele vai acordar de manhã, ele vai fazer o protocolo, ele vai ativar o modo caverna, mas ele não consegue. Quando ele adquire autoconfiança, ele olha para ele e fala, se eu prometo, eu sou capaz, eu vou dar conta e eu vou fazer. E aí esse homem ele se transforma. E aí é interessante também. Porque esse homem, quando se transforma, a mulher que também deixou ele para trás, que não acreditou no propósito dele, que abriu mão num pior momento, ela vai atrás desse cara. E aí, quando ela bate na porta, o meu conselho é o mesmo. Abra a porta. E porque quem abrir a porta vai ser um novo homem. Não vai mais ser o homem que aquela mulher deixou para trás. Vai ser o homem que você se tornou. E quem te abandonou no processo, a mulher que te deixou no processo, não merece viver o propósito do seu lado. Você vai olhar para ela e você vai dizer a mesma coisa. Seja muito feliz, porque o coração que pertencia a você, agora pertence a mim. E nele, você não é mais bem-vindo. Blindagem emocional é quando você adquire uma nova versão, que ela muda inclusive o seu senso de prioridade. E agora aquele ex ou aquela ex, a pessoa do passado que durante muito tempo foi um ponto fraco, ela é incompatível com a sua versão atual. Você olha para ela e você até se pergunta, como é que eu me apaixonei por alguém assim? Sim. Por isso que quando ela tenta, você não sente nada. E aí você fala, poxa, que estranho, né, Boris? Eu queria me vingar, eu queria falar tudo. Eu escrevi até um texto aqui que eu sabia que um dia você ia voltar atrás de mim e eu me preparei para te... Mas essa pessoa veio e eu não quis falar nada, eu só quis falar assim, não, cara, não quero. Por quê? Porque agora essa nova versão, ela é incompatível com o seu ponto fraco. Porque o seu ponto fraco, ele ficou no passado, onde ficou aquela pessoa que você amava e também onde ficou o homem ou a mulher que era vulnerável e acreditava nela. E esse passado não volta mais. Que bom. Perfeito, Marcos. Tem uma... No caso, quando a mulher ou o homem que termina, né, o relacionamento, porque realmente ela não está compatível com aquela pessoa. A pessoa, de repente, está mais evoluída, tal. Aí a pessoa vai e termina. Tem essa vertente também, né? A pessoa, às vezes, termina, ela reconhece que tem pontos que ela precisa melhorar. Sim. Aí ela vai pra academia, aí ela começa a se autodesenvolver e faz isso e faz aquilo. Se tornou lá um mulherão da porra, um homão da porra, tal. Vai e quer voltar com a pessoa. E aí, nesse caso, nesse ponto específico, pode abrir essa exceção? Existe essa exceção, tipo... Porque a pessoa, às vezes, terminou o relacionamento justamente por esse motivo, né? A pessoa Sim. não era Não compatível estava no bom momento com o mesmo dela. nível dela. Sim, sim. Nesses casos, especificamente, essa pessoa, ela merece essa minha nova versão? Agora ela é compatível ou não? Essa pergunta, ela vai definir a diferença entre recaída e recomeço. A recaída é quando eu tento voltar com alguém buscando voltar no tempo. E aí eu me frustro, porque Perfeito. quando eu tento voltar no tempo, o tempo passou, ele não está mais lá. Essa pessoa mudou. Machado de Assis, grande escritor brasileiro, dizia que não se ama duas vezes a mesma mulher. Ah, Bulhões, mas tem gente que está há 80 anos amando a mesma mulher. Você pensa que sim. Mas a mulher de 80 anos não é a mulher que tinha 17. Essa mulher ela foi mudando. E essa pessoa que ama essa mulher, ele foi se apaixonando Pelas novas versões dela. E assim sucessivamente, a mulher pelo homem também. Mas amar a mesma pessoa é impossível. Porque, como disse Heráclito, não se banha duas vezes no mesmo rio. Tentar voltar no tempo vai causar sofrimento, vai causar frustração, porque você tenta voltar para um momento onde o relacionamento não tinha dado problema ainda. Inclusive, quando você tenta voltar com alguém e ignora o problema da separação, uma hora ou outra o problema ele vai surgir. E se você foi movido por culpa, ou se você foi movido por carência, dependência ou apego, que é aquela coisa, não quero que ele fique com mais ninguém, eu tenho medo de ficar com outra pessoa, eu vou voltar, e aí você volta e você fala, poxa, não é igual.
e nunca mais vai ser. Quando você toma a decisão de voltar com alguém, não para voltar no tempo, mas para recomeçar uma nova história, porque você aprendeu com os seus erros, ela aprendeu com os erros dela. Então agora, quando vocês se reconectarem, vocês não vão tentar salvar a história do passado. A história do passado ficou para trás. Vocês vão recomeçar uma nova história. Então é como se você conhecesse aquela outra pessoa e vocês fossem pessoas... Estão se conhecendo, né? É como se vocês fossem desconhecidos íntimos. Porque você sabe quem ela é, mas você não conhece ela. Ela sabe quem você é, mas ela ainda não conhece você. E vocês se reconectam. Então essas duas novas versões podem sim criar uma nova história. E essa nova história não vai ter nada a ver com o passado, porque o passado passou. Sim. Você até percebe quando... Isso é engraçado demais. Tem gente, porque ela... Um exemplo, a cronologia do relacionamento da recaída, do ioiô, ele é assim. Quanto tempo vocês estão juntos? 10 anos. Sério, cara? Que da hora! Mas eles namoraram 3 anos, separaram. Aí ficaram 2 anos sem se ver. Aí depois voltaram, aí separaram de novo. Aí... Uma palhaçada. Não tem como você falar que é 10 anos. Então a dica do recomeço é isso. Passa a borracha naquilo que aconteceu, aprende com o erro. A partir daquele momento... Exato. E aí sim, se ambos estão... recomeço. E aí tem a compatibilidade, porque às vezes você quer voltar e a pessoa olha pra você e fala, amigo, você pode ter virado sua melhor versão, mas você me feriu lá atrás, eu não quero. Sim. Então é interessante. Eu acho que às vezes não é nenhuma questão de ego, tá? Comigo não, já aconteceu de realmente, sim. tipo, pegar um ranço, assim, da pessoa que pode vir pintado de ouro, meu filho. Você pode estar na sua melhor versão agora. Eu não te quero mais. Milionária, não, quebrou esquece, no canto. Esquece, e acabou. cá entre nós, Mari. Eu acredito que a tragédia da atração, da química, é quando o encanto se quebra. Porque a pessoa pode ter um corpão, a pessoa pode ser rica, a pessoa pode ser influenciadora, mas quando o encanto se quebra, nada mais importa. Não há Cristo que faça você ter admiração por aquela pessoa. Exatamente, porque você olha para ela e você não enxerga mais nada. Ela é uma rica pessoa pobre. Ela é uma linda pessoa feia. Ela é uma influenciadora solitária. Então você olha para ela e você não vai ver esses atributos e essas vantagens, porque o que tornava ela única se partiu. E é como um copo. Às vezes, quando se quebra, eu duvido você montar ele novamente. Quando você tenta, é mais fácil que você se corte do que você consiga. Sem falar nos remendos, né? O mesmo vale para traição, né, Marcos? Quando há traição no relacionamento e a pessoa, ela decide dar uma nova chance, porque a pessoa, né, o traidor, ele fala que mudou, que dessa vez vai ser diferente e tudo mais. Eu recebo muitas perguntas lá, inclusive, no meu Instagram sobre isso, né? Traição tem perdão? Eu acho que é isso que você falou, né? Reparem nas atitudes da pessoa, né? Sim, o comportamento fala mais que as palavras. Os comportamentos, exato. Sim. Porque eu falo que falar até papagaio fala, né? Exatamente. Porque eu mudei, porque vai ser diferente, porque isso, porque aquilo. Mas é o comportamento que de fato vai mostrar, né? Se a pessoa de fato mudou. Porque o melhor pedido de desculpa é a mudança de comportamento. Exato. Eu prometo pra você que eu vou ser diferente. Promessa não é prova de nada. São apenas palavras. Eu prometo pra você que eu vou mudar, eu vou me esforçar, eu vou mudar por você. Amigo, a melhor promessa é a mudança do comportamento. E aí o problema. Geralmente quem aceita isso, aceita porque tem medo. Fala, pô, mas se eu não aceitar, ele vai ficar com outra pessoa. Aí eu falo pra você, se quando ele tava com você, ou se quando ela tava com você, eles traíram você, porque você não foi o bastante em algum nível, você acha que essa pessoa está disposta a ficar sem ninguém e se transformar para voltar com você? Essa é uma pergunta difícil. Porque a pessoa fala, não, eu vou mudar. Beleza, você vai mudar? Então é o seguinte, eu vou ficar 1 ano sem ficar com ninguém. Você vai ficar 1 ano sem ficar com ninguém também? Ah, mas aí já é muito tempo. Opa! Você não ia mudar? Você não estava disposto a ir até o final? Exatamente. E aí você vai avaliar até onde essa mudança é promovida por ego, no sentido de se ele não é minha, se ela não é minha, ela não vai ser de mais ninguém. Se ele não é meu, ele não vai ser de mais ninguém. Ou ao ponto do cara olhar e falar assim, cara, me arrependi, eu tô disposto a ficar de fato 1 ano. Eu vou esperar 1 ano de verdade. A pessoa que tá disposta, ela faz acontecer, né? Não Exato. importa quais sejam o que ela vai ter que passar. Exatamente. Quando aconteceu o fim, né, do meu casamento, eu lembro que eu ainda, né, diante de tudo que tinha acontecido, eu ainda propus, né, pro meu ex, falei, tudo bem, né? Você quer, né, um recomeço, né? Porque
veio, né? Vamos voltar, palavras e tudo mais. Você quer um recomeço? Beleza. Vamos morar aqui, em Sorocaba. E aí? Né? Embora, né? Na época eu morava no Mato Grosso, morava em outro estado. Vamos recomeçar a nossa vida aqui. A profissão dele permitia, né? Ele ter essa flexibilidade, né? Ele, né, poderia muito bem ter recomeçado a vida aqui. Ele, não, imagina que eu vou largar, né, minha vida, não sei o quê. Então, quando a pessoa quer, de fato, né, um recomeço e quer mudar e ela se mostra disposta a isso, eu acho que tudo é válido, né? A pessoa ela vai abraçar aquela causa, seja lá quais forem, né, as consequências, quais forem os fatores, né, denominantes que forem imposto ali para voltar. Sim. E aí eu aprendi que as melhores pessoas não são aquelas que têm as melhores promessas, mas são aquelas que demonstram as maiores ações. Atitudes. Porque amor, sucesso, amizade não é sobre promessa, é sobre prática, é sobre postura, é sobre comportamento. Então, geralmente, quem promete muito não entrega nada. E às vezes, quem não promete nada entrega muito mais. Por quê? Geralmente quem promete tem a necessidade. Aí é, inclusive, um elemento da neurociência. Porque quando você promete ou fala dos seus planos para alguém, o seu cérebro ele recompensa aquela fala e aquele pensamento no sentido de você já ter realizado. Então, aquele projeto e aquela promessa começa a perder energia. Pode ver que quando você tem um desejo de fazer alguma coisa, você chega para alguém e fala, vou fazer isso, isso e aquilo. E aí você vai se animando e você vai sentindo um prazer. E aí quando você vai fazer, você fala, caramba, perdi a vontade. Por quê? Porque seu cérebro entendeu que na fala, na promessa você já fez. Então experimenta prometer zero e entregar tudo. Porque um homem e uma mulher de resultados, eles falam muito mais do que um homem e uma mulher de apenas palavras. Perfeito, Marcos. E como, Marcos, que nesse processo de buscar a nossa melhor versão, qual é a dica que você, assim, primordial que você dá para quem de fato está, né, querendo se transformar e construir a sua melhor versão? Qual que é o primeiro passo que essa pessoa ela tem que fazer a partir de hoje para ela começar de fato a transformar a sua vida? Corte os gatilhos que te levam à versão anterior. Se os gatilhos são redes sociais, corta as redes sociais. Fica sem rede social, ou cria um perfil novo e para de seguir aquela galera. Às vezes, porque toda pior versão, ela também tem os piores vícios. Então, o que tornou essa versão a pior versão não foi porque você não gostou dela, não. Foi porque existem áreas da sua vida que te levam ao fracasso. Pornografia, drogas, vícios, relacionamentos abusivos, amizades tóxicas, ambientes problemáticos. Então, corta essa raiz. Miguel de Cervantes, escritor do Don Quixote, tem uma frase na qual ele diz: elimine a causa e o efeito cessa. Às vezes você se acha ruim, não é porque você se acha ruim, é porque você está mal acompanhado. Elimina a causa, o efeito cessa. Por isso que quando você se retira do ambiente errado, você não se sente isolado, você se sente aliviado. Porque chega uma hora que não faz mais sentido sair para beber todo final de semana. Custa caro financeiramente e até emocionalmente. Sim. Chega uma hora que não faz mais sentido sair todo final de semana com uma pessoa do aplicativo. Porque a cada hora que você deita na cama, quando você levanta, parece que foi um pedaço seu. Você se sente mais vazio. E aí quando isso acontece, você olha, vou parar com esse comportamento. Corta esses gatilhos. Porque esses gatilhos, eles vão fazer com que você pare de regredir. Afinal de contas, se você chegou no fundo do poço, você tem que parar de cavar antes de olhar para cima. Porque senão você cava o poço, ele vai aumentando. E aí entra a ideia do primeiro passo, não é, Mari? Os membros do método FB, quando eles se tornam alunos, eles recebem uma mensagem que, para mim, aquilo faz assim, muito sentido. Eles recebem uma mensagem que diz mais ou menos assim: o primeiro passo não vai te levar para onde você quer, mas ele vai tirar você de onde você está. Essa frase é poderosa. O primeiro passo não vai te levar para onde você quer, mas ele vai te tirar de onde você está. Porque se o primeiro passo levar você para onde você quer, no primeiro passo você não quer chegar no lugar de sucesso. No primeiro passo, às vezes você quer voltar para o lugar do fracasso. Sim. Agora, quando ele tira você do lugar que você está, aí sim, a pessoa que saiu do fundo do poço, ela está olhando diferente. A pessoa que sai do problema, aí ela tem liberdade para se tornar uma outra pessoa
E essa nova versão dela vai ter novos sonhos. E esses novos sonhos serão superiores àqueles antigos. E aí, de maneira prática, estabeleça um novo hábito. Experimente acordar 1 hora mais cedo. Experimente, ao acordar, zero celular. Zero celular. Uma rotina de sucesso. Exato. Assim, né? E acorde cedo. Acorde cedo. Ah, mas é obrigatório. Ninguém está te obrigando a nada mesmo. Se você não quiser fazer, não faz. E só depois faz o que você quer, da maneira que você quer, só não reclama do resultado. Entendeu? Ah, Bruno, mas vamos falar que eu tô louco. O problema é de quem fala. Você nunca vai ser criticado por alguém que está fazendo alguma coisa. Porque quem está fazendo alguma coisa está ocupado. A pessoa não vai ficar te criticando. Geralmente quem fica criticando a galera é que não está fazendo nada, tempo livre, ocioso. Sim. Não é assim? Então, estabeleça uma nova rotina e novos hábitos. Experimenta acordar mais cedo. Ah, Bruno, tenho dificuldade para acordar. Pega o seu celular, bota no horário. Eu acordo 5 horas da manhã, eu acordava 7 horas da manhã. E aquilo para mim não estava fazendo sentido, não estava tendo o resultado que eu queria. E aí eu entendi que ou eu aumentava a renúncia, ou eu diminuía o desejo. Ah, Bruno, tenho grandes sonhos. Você quer realizar? Aumenta a renúncia. Vai acordar mais cedo, vai focar mais, vai gastar menos, vai se comportar melhor, vai se conectar com Deus. Aí, meu amigo, você vai ver o resultado. Ah, Bruno, não quero não. Então beleza, pô, tá tudo bem. Só que aí você vai ter que abaixar a sua bola, vai ter que abaixar o seu desejo. Porque só existem esses dois caminhos. Ou você aumenta a renúncia e alcança o que você quer, ou você diminui a renúncia, mas também diminui a expectativa. Exato. Acorda cedo, pega o seu celular quando você for dormir e não coloca ele para tocar na tua cama. Bota ele no despertador e coloca ele para tocar no banheiro. Milagre da manhã, né? E assim, é louco porque eu fiz Eu pratiquei isso já. de maneira... Não tive constância, tá? Confesso pra você. E quando eu comecei a fazer isso, eu fazia isso de maneira desintencional. Porque eu falei assim, poxa, toda vez que eu acordo, o celular tá comigo, é muito mais fácil no instinto eu desligar. Pô, às vezes você tá cansado. Sim, mas super funciona. Eu tive isso na prática, né? Por um tempo. Eu pratiquei isso durante um tempo. E super funciona, cara. Sim. O fato de você deixar o seu celular longe, né? E não do seu lado, vai fazer você levantar, você despertar, acordar, Sim, né? De sim. fato. Sim. E toda uma sequência, né? Então, primeira coisa, né? Coloca o seu celular para despertar longe de você e experimenta colocar no banheiro. Porque quando você acordar, você vai ser obrigado a ir buscar esse celular. Uma voz vai querer falar para você assim, modo soneca. Não, antes de você ativar o modo soneca, vai no banheiro, faz a sua higiene, lava o seu rosto. Lavou o rosto, você já tá bem melhor. Aí você escova o dente. Amigo, se você escovou o dente, já era. Não tem como você voltar pra cama. Não. O que eu faço agora, Bonito? Não pego o celular. Deixa o celular ali. Vá se conectar espiritualmente com Deus. Porque as primeiras horas do seu dia vão definir qual o dia que você quer. Quer ter um dia natural? Faça coisas naturais. Quer ter um dia negativo? Comece fazendo coisas negativas. Quer ter um dia sobrenatural? Amanheça fazendo coisas sobrenaturais. A primeira coisa que eu faço no meu dia, depois de acordar, lavar meu rosto, escovar os meus dentes. Quando eu tô com muito sono, eu tomo um banho gelado real. Esse dia minha esposa falou, meu bem, realmente você tá diferente, viu? Porque eu tava com muito mudado, sono, né? tomei o banho gelado. E isso não é pra ninguém. Esse é o segredo, sabe, Mari? Porque quando eu tomo a decisão de ser assim, ou ser melhor, eu não tô querendo impressionar ninguém. E eu também não tô querendo competir com ninguém. Eu tô fazendo isso por mim. Sim. Porque eu sei a dor que é ficar paralisado. Eu sei a dor que é olhar no espelho e não gostar da minha imagem. Eu sei a dor que é procrastinar e cada dia que passa você perder tempo e perder resultado e ficar sem dinheiro e ficar sem realização. Eu sei a dor que é. E essa dor de acordar cedo e fazer o que eu preciso fazer e fazer live todos os dias durante um ano inteiro e entregar conteúdo toda hora e trabalhar sempre, eu prefiro essa dor. Porque essa dor, ela me forja, ela não me deforma. Exato. Tem duas dores. A dor que te deforma e a dor que te lapida. Escolha com sabedoria, porque uma vai te levar à destruição e a outra vai te levar à excelência. Exatamente. E a gente se transformar, né, nessa nossa melhor versão, existe um preço, né, o Marcos, a ser pago. Exatamente. Tem uma frase de Santa Teresa d'Ávila que ela diz assim: é justo que muito custe o que muito vale. Esse é o preço. Exatamente.
Perfeito. Algo mais que você gostaria de acrescentar? Tem tanta coisa, meu Deus do céu. Deixa eu ver aqui. Esse é o caderno... Das anotações. Caraca, aí. esse caderno aqui ele é sensacional, de verdade. Ó. Esse daqui é muito bom. Sofrer ou não sofrer, eis a questão. Mas a gente já falou bastante sobre esse. Mas vamos lá. Eu vou pegar um aqui pra nós, só pra nós, né? Que eu tava fazendo um nosso aqui. Caderninho das anotações. Todo e mundo aqui, tem. caraca, aqui tem muita coisa boa. O estudo sobre como a dopamina age no nosso cérebro, né? A postura, inclusive, do dependente emocional, ela é muito parecida com a do dependente químico. Se você faz um acompanhamento e você mapeia a função neuronal de ambos, elas são bem parecidas. Então, quando você entende que a dependência emocional ela não é apenas uma carência, mas ela sim um problema que você precisa tratar, aí você vai ter que levantar a mão e vai pedir ajuda. E aí, quando você receber ajuda, você vai mudar. E você vai se tornar independente emocionalmente. Mas aí eu tenho um segredo. Eu sou extremamente dependente, mas eu aprendi a depender da pessoa certa. De você, Bulhões? Nada, pô. Quando eu dependi de mim, eu vacilei comigo. Eu dependo de Deus. Porque Ele nunca me deixou e nunca me desamparou. Ele não erra. Exatamente. A gente podia... Eu posso ler um texto pra você. Perfeito. Pode ser? Pode ser. Tem algum texto meu que você gosta? Olha, de cabeça, não lembrarei, mas sou fã de todos, né? Qual foi aquele que você falou, o primeiro que você postou? Você lembra mais Marcos, ou menos? Milhão de textos por dia, Tantos textos seus já explodiram lá na página? Vou escolher um. Pode ser? Claro. Então eu vou escolher um que eu particularmente eu gosto bastante. Temos um aqui recente também. É? Que eu postei na página recentemente. Então eu vou ler direto da página. Vai nessa... Deixa eu ver se é esse aqui. Esse aqui mesmo, ó. Perfeito. Tá recente, ó. Deixa... Ela é intensa. Sim, muito bom. Vou lá. Vamos lá. Esse texto é legal, né? Muito bom. Vamos lá. Ela é intensa, ansiosa, desastrada, bagunceira e tem uma fome que não tem fim. Mas pensa numa mina firmeza, que chega junto, divide tudo. Divide tudo mesmo. Lágrimas, problemas, a conta e o edredom. Ela pega no pé, tem ciúme, não deixa passar nada. E quando levanta aquela sobrancelha, não adianta enrolar. Ela já sabe de tudo. E essa é a forma mais sincera que ela tem de demonstrar que se importa. De falar, mesmo com todo esse orgulho que tem medo de te perder. E que, nessa confusão, tu é a parte mais importante da vida dela. Pessoas intensas não sabem amar pela metade, não sabem se doar pela metade, não conseguem se entregar só um pouco. Elas dão tudo de si, mas se ela vai, só fica a saudade, o cheiro e a certeza de que, como ela, nunca mais terá ninguém. Eu gosto desse texto. Esse texto é bem antigo, né? Se eu fosse escrever esse texto, eu ia escrever ele muito melhor. Mas tá... Às vezes dá uma raiva de uns textos que eu leio meu, que eu falo, não acredito que eu escrevi isso daqui. Mas o que eu gosto desse texto... Eu me identifico bastante com ela. E o que eu gosto muito desse texto, Mari, é o seguinte. Nesse texto, ela entendeu um elemento fundamental para ser intensa. Em primeiro lugar, ela entende que intensidade não é desequilíbrio. Porque às vezes tem muita gente que vai disfarçar o desequilíbrio, a arrogância, a falta de educação com a palavra intensidade. E não é a mesma coisa. Mas ela entendeu que a intensidade dela precisa ser aplicada em um lugar onde a intensidade seja valorizada. Porque se você multiplica o maior dos números por 0, o resultado sempre vai ser 0. Então, quando ela entende isso, há um elemento que faz de fato ela deixar saudade, que é o seguinte: não se comparar, sabe? Porque ela não se compara. Ela entende que ela é única. Então, se ela não é valorizada, ela vai embora. Sem aquele pensamento, mas se eu for embora, ele vai ter outra mulher mais bonita, ele vai ter outra mulher mais assim. Não, ele pode ter a mulher mais bonita, tá tudo bem. Ele pode ter a mulher mais gostosa e tá tudo bem. Ele pode ter a mulher mais interessante, ele pode até ter a mulher mais intensa e tá tudo certo, mas ele nunca vai ter eu de novo. E isso é decisivo. Perfeito. Perfeito aqui para
Pra gente fechar, né, com chave de ouro aqui o nosso bate-papo. É bom falar com o escritor dos textos, que ele vai falar sobre o processo criativo e as ideias. Marcos, eu vi também que você, né, trouxe uma das suas obras aí. Um presentão aí pra você. Mim. Ao Ex-Amor, Obrigado por Partir. Eu acredito que é um dos textos assim que eu mais gosto. Vou ler ele. Vou ler. Esse texto aqui, cara, é maravilhoso. E eu não queria escrever ele. Processo criativo. Fiquei sabendo que esse livro teve uma certa inspiração. É isso mesmo? Na verdade, assim, né? Preciso ser sincero. Eu queria muito escrever o livro e o escritor, né, o artista, ele justifica a arte através de elementos naturais para que ele não se perca na sua loucura. Porque criar, às vezes, é uma loucura. Você fala sozinho, você... Bom... Deixa eu parar por aqui. Porque hoje eu estou aqui como especialista e o meu eu artista, ele é bem ajustado, porque se ele tivesse aqui, ele já tinha falado tanto absurdo. Mas pode falar. Que nós estaríamos... Nossa, na próxima vez eu vou vir eu artista. Aí a roupa é diferente, o cabelo é diferente. O estilo é outro. O relógio é outro. Sabe que uma vez eu fiz uma... Eu não sei se você recorda, eu fiz uma live já com você. Lembro. Você, cabelo azul, não era? O Diego Vinícius, o Afonso. Eu lembro que até peguei fogo. Não, cabelo azul, fumaça pra tudo quanto é lá. Não, é o artista. É o artista. O filtro de foguinho. Caramba, é o artista. Só que esse artista... Tem várias versões aí do Marcos. Esse artista, ele tem que ficar sempre lá na caverna dele, pô. Porque se ele sair, ele assusta todo mundo. Até ele me assusta. Você vai pintar o cabelo do que eu? Vamos lá. Esse texto aqui, que é o Ao Ex-Amor, Obrigado por Partir, ele me veio numa madrugada. 3 horas da manhã eu acordei e me veio essa frase. Ao Ex-Amor, Obrigado por Partir. Detalhe, eu sempre orei para Deus me abençoar através do insight. Porque para mim o insight não era apenas insight, era uma revelação. E aí veio Ao Ex-Amor, Obrigado por Partir. E àquela altura eu tinha escrito já bastante coisa. Não era uma pessoa tão conhecida ou relevante, mas eu adorava escrever, gostava do que eu fazia, então pouco me importava se tinha ou não seguidores. Eu ia escrever. Mas eu não queria escrever ele. Porque eu falava, caramba, falar de ex-amor, eu não quero mais escrever sobre isso, quero escrever outras coisas, quero desenvolvimento. E aí fui dormir. E quem é creator, quem é artista, sabe que quando a inspiração vem, se você não pega, ela vai embora e daqui a pouco você vai ver a tua ideia na boca de outra pessoa e você vai falar, não acredito, não caiu pra você. Fato. A oportunidade nunca é perdida, alguém vai aproveitar que você perdeu. Aí eu fui dormir. Maria, eu acordei 6 horas da manhã pra ir trabalhar, 2016. Aquilo ali era um prego na minha mente. Ao Ex-Amor, Obrigado por Partir. Aquilo ficou preso no trapézio das minhas ideias, né? Se o Machado de Assis fosse dizer isso à luz de Brás Cubas, e aquilo ficou paralisado, aí chegou uma hora que eu me rendi, fui vencido. Era uma batalha desigual. Aí eu peguei o celular, entrei num ônibus que tem ali em São Paulo, chamado Terminal São Mateus, Terminal Mercado. E aí eu pegava ele na metade do caminho e ia. E aí eu fui, escrevi, e na hora que eu fui ler o que eu escrevi, eu fiquei perplexo. E aí, para encurtar a história, esse texto ele viralizou em vários blogs em 2016, viralizou no meu perfil, viralizou em forma de texto e talvez agora viralize em forma de vídeo. Porque eu nunca li esse texto para alguém. Que legal. Em uma câmera. Essa é a primeira vez. Estamos aí. Ao ex-amor, obrigado por partir. Ao findar das angústias e noites em claro, e o cessar das lágrimas insistentes que teimavam em cultuar a nossa história póstuma, já não dói ouvir seu nome. A boca já não seca ao ver as suas fotos, e o coração não dispara ao ver você. Após o tempo cessar a dor do luto, a experiência surge para nos abraçar. Abraços de acalento, nos quais mergulho com trajes de sinceridade no rio da reflexão, e após emergir sem lamentos, trago comigo uma pérola de gratidão. Obrigado por partir. Não fosse assim, até hoje eu estaria escrevendo no caderno o nome dos filhos que nós sonhávamos ter. Iria imaginar nós dois nas casas de esquina. Ainda manteria viva a certeza de que, mesmo com todas as nossas brigas, no final, tudo acabaria com você entrando pela porta de uma igreja e eu te esperando
com lágrimas nos olhos. As lágrimas vieram, mas sem o sorriso, mas sem você. E após tudo isso, eu percebi o quanto havia deixado de viver para existir apenas para você. E você não teve culpa. Fiz porque quis. Mas a sua partida acabou com tudo e também com os meus erros. Eu te amei como se não houvesse amanhã, mas ele veio e eu estava só. Minha vida acabou e eu tive que inventar uma outra. Obrigado. Pois nessa vida eu não preciso fingir ser outra pessoa. Não tenho que desfazer amizades ou desistir de sonhos por causa de você. Aqui, eu não vivo sobre o medo de alguém me abandonar, pois nessa nova vida, a personagem principal sou eu. Obrigado por partir. Sua partida desfez o meu maior sonho. Mas agora, vivo um sonho maior. E a gratidão não é sarcástica, é sincera. Pois agora, já não há medo de abandono, pois tenho a mim. E isso basta para ser feliz. Uau! Uau! Esse texto é muito bom, né, cara? Nossa, fazia tempo que eu não li esse texto. Eu lembrava de cabeça assim, mas esse texto é o título, né? Do Always Amor. Imaginando assim. Caraca. Em que lugares que você teve que visitar aí dentro para poder ter essas inspirações? Lugares obscuros, lugares temerosos? Vou te responder. Essa resposta eu tenho. Geralmente as pessoas não têm, mas eu vou te responder. Eu visitei sim vários lugares dolorosos e difíceis que me deram muitos insights, mas você sabe o lugar que eu visitei, que foi o lugar mais alto e que mais me gerou essas pérolas? Qual? Os pés de Jesus. E o lugar mais alto que eu já fui é exatamente aos pés dele. Eu lembro um dia, Mari, que eu fui para a faculdade e eu estava meio insatisfeito com o que eu estava escrevendo. O meu eu artista, ele se cobra muito. O meu eu, assim... E meu eu não se cobra tanto porque ele se estimula mais. O meu artista, ele se cobra demais. E eu lembro que eu estava me cobrando muito, não estava muito feliz com o que eu estava escrevendo. A galera gostava, mas eu não gostava nada. E aí eu orava e falava assim, me dá uma palavra, me dá um verso, me dá uma poesia, me dá uma frase. Aí eu fui para a faculdade. E aí quando eu cheguei na faculdade, eu escrevi uma coisa genérica, que eu também não gostei, mas postei. E aí a galera curtia, gostava, comentava. E uma seguidora minha comentou, por que tem que doer tanto? Aí eu fui no comentário e respondi, às vezes tem de doer como nunca, para não doer nunca mais. E fechei o celular. E depois de uns 2 minutos, assim, veio aquela recarga e eu falei assim, o que eu escrevi? E aí, na hora que eu fui olhar, aquilo ali me veio, é como se tivesse caído um raio na minha cabeça. Eu falei assim, meu Deus, essa frase é sensacional, essa frase é muito boa. Aí eu olhei e falei assim, Senhor, obrigado. E essa se tornou a frase mais lida do ano de 2016. Essa frase é sua? Essa frase é minha. Nossa, tipo, viraliza essa frase. Essa frase eu escrevi ela em 2000. Já postei ela na página várias vezes, não recordava que era sua. Porque com o tempo meio que a galera esquece quem é o autor. Mas eu escrevi essa frase. Às vezes cai em algumas páginas também sem autoria, né? E tem gente que é maldosa e meio que às vezes tá reescreve também, tem essa galera. Mas essa frase é minha. Mas essa frase é inclusive registrada. já me impactou bastante essa frase. E essa frase foi uma revelação de Deus para mim. E graças a Deus que até hoje eu recebo feedbacks positivos. Muito verdade, muito real essa frase. Perca o amor da sua vida, mas não perca a sua vida por um amor. Você sabe que é minha. Sua também? Ah, não acredito, Deus pô. Do céu. É sério? Você não sabia? Não. Caraca. Se eu não me engano, acho que ela tá até aqui. Algumas dessas duas estão aqui, porque eu faço easter egg. Nossa, uma coisa no livro eu boto no outro. Caraca, sensacional. Mas ó, tá na tua mão e agora eu vou... É isso, né, Marcos? Às vezes a gente precisa, né, visitar lugares, né, obscuros pra gente buscar a nossa melhor versão. Então, qual que é o recado final que você deixa aí pro pessoal que tá chegando ao fim desse vídeo? O recado é que a sua vida não acaba quando um amor termina. Quando um capítulo se fecha, existem outros novos capítulos. E se você que está assistindo não se sente à vontade de reescrever a sua história, faça como eu fiz e delegue a outra pessoa. No maior momento de dor, no momento de maior desespero da minha vida, eu estava em Florianópolis, em uma rua escura. Deve ter 300 cortes eu falando sobre isso e eu vou falar mais uma vez e incansavelmente, porque ali eu nasci. Ali eu ressurgi. Ali nascia o Marcos Bulhões.
Eu olhei para o céu e pela primeira vez eu fiz uma oração sincera e a oração mais perigosa de todas. Senhor, faça em mim a sua vontade. Essa oração é a mais perigosa, Mari, porque a gente sabe exatamente o que Deus vai tirar e a gente não quer e não está preparado. Não quer, verdade. Mas é exatamente aquilo que atrapalha que a vontade dele realize e o propósito aconteça. E quando eu fiz isso, minha vida mudou. E de um menino que pensava em tirar a vida, de um menino que tinha sido órfão, pobre, e que viu o irmão ser preso e que quase viu a mãe morrer também, eu me tornei líder de um movimento que salva vidas, que muda famílias e que leva uma palavra de esperança, poder, fé e transformação para milhões de pessoas. E isso tudo não é graças a mim. Isso tudo é graças ao meu Deus. Porque nunca será sobre Marcos Bulhões. Sempre será sobre o Deus de Marcos Bulhões. Que Deus abençoe sua vida. Que você não cometa o erro de não se inscrever nesse canal. Já se inscreve e ativa a notificação. Show. Porque se você gostou desse conteúdo, tem muita gente boa a vir por aí. E me siga também nas redes sociais. Claro. Se você vir pelo SOS, você ainda é mais querido na minha comunidade. Um grande beijo e até a próxima, porque nunca é um adeus, é sempre um até logo. Uau! Marcos, mas muito obrigada mesmo pela sua presença. Me sinto mais uma vez lisonjeada com você aqui. Sou fã do seu trabalho. Que história incrível, que ser humano incrível, de luz. Eu tenho certeza que você não vai impactar uma pessoa. Eu sei que você vai ficar feliz se você conseguir impactar uma pessoa com esse vídeo. Sim. Mas eu tenho certeza que milhares de pessoas serão impactadas com esse nosso bate-papo aqui de hoje, com essa sua história de inspiração. Você é uma pessoa guiada e iluminada por Deus, tá? Eu tenho certeza disso. A sua missão aqui na Terra, ela é longínqua. Você ainda tem muitas coisas a cultuar, a pregar, a profetizar aí, porque a sua jornada é longa. É verdade, aqui, é verdade. Nosso vou viver 120 longo. anos, cara. Com certeza. Mas por isso que eu treino todo dia, me alimento bem, tomo café sem açúcar. Acorda às 5 horas da manhã, banho eu adoro. frio. Nossa, como eu gosto de acordar de manhã. Show de bola. Obrigada, viu? Obrigada mais uma vez. Tamo junto, meu irmão. E muito obrigado pelo carinho comigo, com a minha esposa e com a minha filhinha, que não estão aqui, porque estão lá embaixo que tem um parquinho, porque se tivesse aqui, a Heleninha já tinha subido na mesa, meu Deus do céu. Aqui, uma maravilha. Mas é isso, meu querido. Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado. Se você chegou até o final desse vídeo, né? Espero que ele tenha feito sentido pra você, tenha te impactado de alguma forma. Aproveita e já compartilha aí com os amigos, com quem tá precisando ouvir esse bate-papo, essa conversa incrível que a gente teve aqui. Já se inscreva no nosso canal, não deixe de dar o seu like aqui também. E comenta aqui, se esse vídeo fez sentido pra você. Qual foi o maior insight que você teve, né, com esse vídeo, com esse nosso bate-papo aqui, tá bom? E em breve a gente vem com mais SOS Cast para vocês. Um grande beijo e fiquem todos com Deus.